Olá, olá, boa noite aí, gente, ó, já estou aqui com a minha bonequinha, porque hoje nós vamos aprender muito, vamos falar sobre o nosso pilar ali, o nosso pilar número 4, que é sobre a texturização, tá bom? Então hoje a nossa aula, né, a aula passada nós fizemos esse Chanel, e agora a gente vai começar a trabalhar o quê? O refino desse Chanel, né? Então sejam todas aí bem-vindas, bem-vindos também, né, os cabeleireiros, os barbeiros. Eu sou Vivian Borges e eu ensino cabeleireiras a entregarem cabelos surpreendentes. E o melhor, a ter cliente o quê? Fiel para toda a vida. Se você quer ter cliente ali fiel para toda a vida, basta você entregar ali um cabelo que surpreenda a sua cliente, né? Então, se você consegue entregar esse cabelo, com certeza ela vai estar sempre ali sentadinha na sua cadeira e, consequentemente, ela vai atrair novas clientes. Porque um cabelo bem cortado, um cabelo bem estilizado, bem estruturado e personalizado, ele não precisa de muita propaganda, não. A própria pessoa, aonde ela estiver, as pessoas vão cutucar ela ali, né? E vai perguntar onde foi que ela cortou, né? Então, isso é o que acontece comigo e com vocês também, se vocês começarem a entregar esses cabelos, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, sejam todas bem-vindas, né? Todos bem-vindos sobre a texturização. E nós vamos só falar, não. Nós vamos executar, porque muita gente vê, né? Muitos vídeos, né? Todo esse trabalho, os cabeleireiros fazendo, e às vezes você pode pensar que é uma firula. Gente, não é firula, tá? A texturização, ela não é firula. Ela é extremamente necessária. Hoje a minha franja ela não quer ficar nem para baixo e nem para cima. Então, vamos ver o que ela vai acontecer. Hoje eu também fiz um cabelo um pouquinho mais liso, né? Inspirei aqui no Chanel aqui. Falei, vou deixar ele mais lisão hoje. Eu gosto dele mais enrolado, mas é bom variar um pouquinho. Então, voltamos lá, voltando ao que eu estava falando, não é firula, tá? Pode ser que algum profissional, né? Uma pessoa está fazendo um show ali, ele até faz toda aquela performance, né, mais de show ali, mas se essa texturização não for realizada dentro de uma estrutura bem feita, não adiantou nada. Então não adianta só ali achar que é fazer isso aqui de qualquer jeito, porque não é isso, tá? A texturização, ela funciona depois que você fez um bom projeto, né? Olha só, tá gordinho, então nós vamos aprender como tirar esse gordinho. Depois que você fez um bom projeto, né? Depois que você passou pelo que você conversou com a cliente, que é o pilar 1, o segundo, que foi a hora que você organizou, né? O terceiro, a hora que você executou, e o quarto é a hora que você vai o quê? Colocar a sua assinatura e vai remover o que? Peso e trazer o que? Leveza. Texturizar não significa tirar o comprimento, significa tirar volume. Então, se você termina o Chanel e fica aquela touca assim, ó, essa aula é para você. Não saia dessa live, que com certeza ela vai agregar muito aí no seu conhecimento e no seu dia a dia, tá bom? Então, voltamos a falar, comparando, gente, a questão da texturização com uma construção. Quando a gente vai construir, você vai construir alguma coisa, né? Vamos lá, você está construindo o seu salão, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é apresentar, falar para o seu arquiteto o que você quer. Então, o pilar número 1, conversar, né? Na hora que você está conversando com o arquiteto, na mente dele, ele já está absorvendo ali as suas ideias, o que você gosta, o que você não gosta, né? Ali você vai dar uma ideia, às vezes você pode trazer alguma foto para esse arquiteto. Olha, eu tenho essa referência, como as clientes fazem com a gente.
Nós somos os arquitetos, né? Então, nós temos aqui todos os nossos instrumentos. A cliente ali sentada é onde ela vai apresentar o que ela gosta e o que ela não gosta. E nós vamos ouvi-las primeiro, né? Como o arquiteto vai nos ouvir, né? E ali a gente já vai começando a pensar na mente como vai ser. Analisar o terreno, né? A mesma coisa. Não adianta você pedir um negócio grandão se o seu terreno é petitinho, né? Então é a mesma coisa. Uma cliente quer um bicão, um bicão, se aqui já está curto. Então a gente tem que analisar o terreno, pontuar ali com a cliente o que fica legal e o que não fica, né? Tudo bem conversado. E ali terminou, o arquiteto, no caso, vai começar a fazer o desenho, não é isso? Ele vai desenhar, depois vem o engenheiro, vem os pedreiros e tal. Então, vamos colocar bem o fundamento, né? Uma boa estrutura, uma boa construção feita no fundamento ruim, o que vai acontecer? O primeiro vento leva, né? Então, precisa de ter o quê? Um fundamento bom. Isso é o quê, gente? É a hora que você vai começar, nós estamos falando do Chanel, a montar o seu Chanel. Então, aqui na aula passada, nós fizemos esse cabelo. Quem não assistiu, é só ir lá no meu Instagram, que é a última live, tá? Que tem ali uma super aula, teve quase 15 mil visualizações, olha só que bacana, fora lá no YouTube, né? Então, olha só que bacana. Ali muita gente aprendeu muito, né? Muito. Então, nós fizemos esse Chanel com linha horizontal, feito a 45 graus, né? Que eu fiz toda essa parte. Quer dizer, foi tudo, o grau, se é 45, é 45, a gente tinha que obedecer do começo ao fim. Quer dizer, um bom alicerce, uma boa estrutura, tá? Voltando lá, né, com a arquiteta, a estrutura foi feita, bonitinha. Depois, gente, é que vai entrar a parte do reboco, né? Que é onde a gente já vai escovar, já vai modelar esse cabelo, para depois ele receber o quê? A pintura, né? A pintura. E, por último, vai contratar, ou você, se for espertinha, você vai contratar, ou senão você é uma designer, né, de interiores, você vai ali e vai colocar móveis, você vai adicionar plantas, você vai colocar as lâmpadas do jeito que você quer. Então, quer dizer, você não começa colocando os móveis, você não começa a pintura antes dele estar pronto ali, todo no reboco, já todo montado. É a mesma coisa no corte de cabelo, tá? Se você vai fazendo, né, a mecha e já vai texturizando, já querendo colocar no lugar, ajustar, você vai se perder. Então, tudo é passo a passo. 1, 2, cliente, organização, execução, pilar, cereja do bolo do corte de cabelo, texturização. É a sua assinatura, é onde a cliente vai voltar para falar assim, eu vim cortar, meu corte estava até bom, só que ele estava ficando gordo de novo. Elas usam sempre esse termo. Estava ficando gordo. Eu vim para você fazer aquele negocinho que você faz. Negocinho que elas estão falando é isso daqui. Que não é ficar só desfiando sem fechar a tesoura. Não é ficar só desfiando, é fechar a tesoura. Fechar a tesoura e cabelo tem que cair no chão, né? Aqui, o corte de cabelo, 50% é realizado nele molhado e 50% nele liso, nele seco. Depois que eu termino, eu vou lá, ou sou eu, ou a minha ajudante, ela vai lá, a minha mocinha aqui, a gente escova, mas eu já aviso para a cliente, eu falo, olha, eu ainda não terminei o seu corte, porque às vezes, se você vai secando e vai ficando essa bola aqui, ela já começa meio que mexer na cadeira, né? Ai, meu Deus, ela vai me deixar assim. Então, você já antecipa, né? Já fala para ela, ele não vai ficar assim. Depois eu vou terminar o corte, porque o meu corte eu faço em 2 etapas, nele molhado e nele seco. Aí ela já respira e tá tudo certo, tá bom? Então, isso é um especialista em corte de cabelo. É aquele especialista que conversa, ouve,
conversa, entra ali no consenso do que vai ser feito, você executa com precisão, sabendo o que está fazendo, né? E depois você, né, escova e, por último, texturiza. Vivem os cabelos cacheados, cliente de cabelo cacheado que não escova. Aí eu vou dar uma aula específica de cabelos cacheados, que aí, no caso, a texturização já é realizada assim que você já termina, ou algumas partes durante o tempo que quando você está executando, a gente já aplica a texturização dentro das curvaturas, tá? Mas, no caso, não é secado. Não é obrigatório a cliente que tem cabelo cacheado escovar. A não ser que ela tenha costume de escovar. Se ela tem costume de escovar, é importante, então, você escovar e texturizar seco. Senão, uma hora ela vai resolver escovar e ele não vai ficar bom, vai ficar gordão. Então, precisa, no caso, se ela usa dos dois jeitos, no dia que ela cortar, você fala para ela, então, que vocês vão escovar, tá bom? Tem aquelas que não escovam de jeito nenhum, eu tenho várias clientes de cabelo cacheado, e nem fica bom se escovar, uns cachos super bonitos, e é isso, gente. Então, vamos lá. Só para a gente saber, e eu tenho um videozinho depois ali para mostrar para vocês, certinho, como que vocês vão executar, tá bom? Então, nós estamos aqui com o nosso Chanel. Gente, boa tarde aqui, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos, entrou já uma turminha, e o mais bacana é que depois essa live vai para o feed, tá? A Marta Moreira falou, amei seu cabelo assim. Vai, Marta. A Marta já trabalhou comigo. Tudo bem, querida? Saudade de você. Então você gostou dele lisinho? Tem que usar mais um pouco, né? É que eu gosto dele bagunçadão também, mas é bom dar umas mudadinhas também, né? Esse cabelo foi meu irmão que cortou. Para mim, a gente cortou em janeiro. Já passou, né? Tá até no feed o dia que ele cortou, mas já tá meio grandinho. Seja bem-vinda aí, Marta. Sejam todos aí bem-vindos. E vamos lá, né? E lembrando, se você tiver pergunta, alguma coisa, é só me chamar depois, mandar lá no direct alguma sugestão que eu respondo para vocês. E eu sempre vou estar disponível aí para vocês, tá bom? A Fernanda está perguntando assim, boa noite, Vivian, você dá curso presencial? Gente, por enquanto eu moro no interior de São Paulo, tá? Eu moro em Franca, a 500 quilômetros de São Paulo, então é meio longinho, né? Para eu dar um curso assim, presencial, precisa de ser numa capital, porque meus alunos, as pessoas que conectam comigo, são do Brasil inteiro, né? Eu tenho aluna, inclusive, que mora no Pará, sabe? Eu tenho pessoal ali do Sul, tenho da Bahia. Então, para isso, precisava de uma logística mais, né? Assim, uma logística maior para que eu possa fazer em São Paulo. Mas, por enquanto, eu só tenho ele no virtual, tá bom? O que é legal quando você adquire, você já tem um curso no virtual. Quando, lá na frente, que a gente vai conseguir estar trabalhando com presencial, se você já bem acostumada com o que eu faço, com o meu andamento, o meu passo a passo, o seu aproveitamento vai ser muito maior, não tenha dúvidas. Porque senão você vai no presencial e vai ficar ali presa no movimento que já era para você estar sabendo e já está fazendo há muito tempo, tá bom? Eu, inclusive, quando eu até fui para Londres, que eu fui fazer o meu curso presencial, eu já tinha feito vários já online. Aí, quando eu cheguei lá, eu aproveitei pra caramba. Aproveitei 100%. Por quê? Porque várias dúvidas eu já pegava na tesoura corretamente, eu já sabia esconder, eu já sabia dividir um cabelo, eu já sabia o que é uma diagonal para frente, eu sabia o que é uma diagonal para trás, eu sabia o que é um ângulo de 90, de 45, 90, 180 graus, eu já sabia tudo isso, já sabia o que era texturização, né? Quais os jeitos de texturizar. Então, assim, já sabia ler também o desenho do cabelo. Então, é isso que eu te dou, essa sugestão, e uma sugestão precisa de uma pessoa que tem experiência própria, tá? Todos eu sempre fazia online. Depois, quando eu fui para o virtual, para o presencial, eu aproveitei muito. Mas eu pretendo sim, só não posso falar
deve demorar um pouco ainda, porque a gente tem que juntar uma turma considerável para que todas possam coincidir, né, do mesmo dia, do mesmo horário, mas a gente vai indo, tá bom? Mas, fazendo parte aí do online, você vai ver. Eu vou até mostrar um caso de uma aluna minha, como que a gente trabalha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou desativar um pouquinho agora os comentários, gente, para que vocês possam ter uma visão melhor, tá? Então, quando a gente finaliza ali, né, todo o nosso corte, a gente vai o que então agora entrar com o refinamento, tá bom? Então, gente, principalmente o curto e o Chanel, se ele não tiver o refinamento, ele não fica bem acabado, né? Ele fica aquele cabelo, o desenho bonito, né? Há quem possa olhar e falar, não, Vivian, mas ele já tá bonito. Só que ele tá o quê? Mais gordinho, né? Então, o que vai trazer ali um encaixe mais legal vai ser, o verdadeiro encaixe vai ser a texturização. Assim que a gente terminou, o importante é que quando a gente vai texturizar, você tá com a sua tesoura, você vai segurar ela bem aqui na pontinha, tá, do dedo. Você não vai colocar o dedo até lá dentro, muito lá dentro, porque depois você não vai conseguir guardar. Então, é bem lá na pontinha, tá bom? Então, a texturização, o nosso movimento vai ser sempre assim, ó. Peraí, ó. Aqui, peraí, deixa eu fazer assim. Deixa eu sair da frente, ó. Olha aqui. Observem que as duas, não são as duas lâminas que fecham. É uma só. Só a do dedão. Tá vendo? Ó? Então, ó. Só a do dedão que mexe. Não são as duas. Então, a gente coloca a tesoura, o dedão. E o dedinho é importante, tá? Tem gente que tira, gente. Não, se fizeram assim, que precisa desse dedinho, desse apoio. Por que que é importante? Quando você coloca o dedinho, você tem mais leveza, mais equilíbrio para trabalhar, tá? Se você fica sem, esse dedo aqui fica solto, ele dá mais força para esse. Esse aqui, porque a gravidade faz ele ficar para baixo, e aqui é tudo interligado. Aí esse daqui você acaba colocando muita força nele. Então, para texturização, não é legal. Então, você vai precisar, sim, do dedinho, tá bom? Então, isso já é a primeira coisa que você precisa de saber. Aqui na lateral, depois que você já terminou, e também tem a questão, eu já dei uma aula sobre escova, se você não escovar direito também o Chanel e fazer aquela bola ali também, não vai adiantar. Então, o bom lá do que eu tenho lá na plataforma do meu curso online é porque a gente corta, eu corto e já escovo, ensina a escovar também. Porque se você não souber escovar bem também, você vai destruir o seu corte, tá bom? Você vai achar que ele não ficou legal e vai começar a cortar coisas que não era para cortar, tá bom? Então, a escova também é muito importante. Depois que a gente terminou, né, ali, a gente vai então tirar, né, uma porção aqui, no caso da lateral, ó, nós temos ali, e ali nós vamos começar a trazer o quê? Transparência. Nós vamos usar o quê? Os canais, né? Que, ó, se eu coloco o dedo aqui, ó, com o meu dedo eu já tenho uma noção do que eu vou tirar. Gente, cabelo fininho, 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 você não vai fazer isso, ficar tirando um monte de peso. Você vai fazer pouca texturização. Mas um cabelo já liso, grosso, pode fazer. Vivian, não vai espetar. Vai se você fizer errado. Se você colocar aqui a tesoura, logo de cara, você colocar, você nem posicionou direito e faz isso aqui, vai dar ruim sim. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ele vai espetar, porque você não fez o movimento correto. Então, o movimento correto, a partir da hora que você coloca, a tesoura vai estar apontada para baixo. Lembra que é isso aqui? Só uma lâmina. Você pode apoiar aqui a sua mão na cabeça da cliente. Aqui não significa que você já vai cortar igual eu fiz ali, né? Não significa isso. Você vai colocar a tesoura, vai apoiar assim, ó, apoiar na cabeça da cliente. Depois que você colocou, aí a gente vai fechando e abrindo lentamente. Ó, aquele lá é o outro cabelinho, gente, não vão confundir não.
Deixa eu pôr ele aqui de baixo. Ó, vamos aqui mais aqui que não vai ter problema com aquele outro. Ó, olha lá. Aí eu vou fechando e abrindo. Ó, eu vou fechando mais uma vez, fechando e abrindo. Então, vai fazendo o desenho do corte, ó. Vai indo assim, ó, como se estivesse descascando. Não é assim, é isso aqui. Aqui, ó, nós queremos dar um pouco de leveza aqui. Olha, aí eu vou, ó. E o mais importante é vocês entenderem que, ó, vai cair cabelo. Ó, vai cair cabelo, tá? É para cair, é para que ele tenha o quê? Transparência. Então, a gente vai cortar sim. Não é desfiar, não é pegar a tesoura e não fechar e ficar fazendo assim, ó. Não é desfiar, é cortar, tá bom? Então, ó, mais uma vez aqui, a gente vem aqui, olha lá, e vai caindo, ó. E vai fazendo ali todo o desenho, olha, aqui, e a gente vai caindo o cabelo, vai caindo na capa da cliente. Olha só, o que era antes aquela lateral gorda, ela já está ficando o quê? Transparente, tá? Tanto a parte da lateral quanto aqui a parte de trás. Olha lá. Ó, então, isso não é firula. Isso é realmente colocar o cabelo, ajustar o corte do cabelo. Gente, se você está começando, às vezes você vai ter um pouco de medo. Então, aqui na parte de baixo, você faz mais aqui. Quando chegar na última parte, que é a parte de cima, você pega e faz menos, entendeu? Porque aqui embaixo, se der algum problema, como eu fiz ali propositalmente, de você cortar muito e a mecha empinar, não vai ter problema. Por quê? Porque o cabelo de cima, ele vai vir e vai cobrir, entendeu? Então, o negócio é fazer. Tem que fazer. Olha, aqui eu já vou texturizando. Vocês vão vendo aqui o que era aquele volumão. Olha como que aquele gordo, né, que estava, ele já começa a ajustar. Quer dizer, isso não é firula, né? Isso é uma questão de necessidade. E é claro que depois tem movimentos aqui que você pode fazer também contrários, sabe? Mas isso é conforme você vai tendo mais prática. Você também tem movimentos aqui contrários também, mas sempre lembrando que é isso daqui, tá bom? Fez uma parte, você vai soltar a outra parte, lembrando que isso aqui nós estamos fazendo os canais, pode ser chamado também de slices, tá bom? Que slices também significa fatias, tá? Olha aqui, gente, esse gordo, olha esse gordo, ó. Como que a gente consegue remover esse gordo, ó? Mais uma vez, olha aqui, a gente vai, essa mão pode estar aqui em cima, olha, pode estar. Então, assim, não é só firula, é uma questão de necessidade mesmo. Só que ele só vai dar um bom resultado se a sua estrutura foi feita corretamente. Se você tem um pouco de insegurança, tem algum medo, pode pegar na mão? Pode. Você pode também pegar essa mecha na mão, olha aqui, e você pode vir aqui e cortar também, olha aqui. Você pode fazer isso aqui também. Segura ela firme e você vai cortar, como eu expliquei, só mexendo o dedão. Assim também você consegue trazer transparência. Olha lá a diferença, né, gente, de quando a gente começou a texturizar, né, antes de texturizar e agora. Depois eu vou pôr um videozinho para vocês mostrando como que é na prática em cliente, né? Olha lá a diferença, tá vendo? Mas tudo isso, como eu falei para vocês, está funcionando porque eu fiz na aula passada uma base bem feita. Não adianta você querer texturizar, né? Você pode até texturizar numa base ruim, mas ele não vai ter linha, porque a texturização ela não vai trazer linha, ela vai trazer leveza numa forma que já está pronta.
ela vai trazer só a transparência, ela não vai trazer desenho. O desenho a gente fez lá atrás, tá? Mais uma vez aqui, a gente tira outra linha, tá? Isso aqui, gente, eu falo para vocês que eu tenho, assim, eu ganho, mas é muita cliente, assim, que eu corto, porque, por causa disso, da texturização. Porque as clientes que têm bastante cabelo, elas têm medo. Elas falam que não pode cortar um Chanel, assim, alguma coisa, porque elas falam que vai ficar com cabeçuda, né? Vai ficar com cabelo gordo, quem tem muito cabelo, né? Mas se você tem essa ferramenta aqui, você pode fazer sem problema nenhum. E essa cliente vai te chamar para o resto da vida, né? E não vai te largar, tá bom? Por quê? Porque é isso, você vai deixar o cabelo dela bem justo, né? Como eu falo, a texturização ela é para trazer ajuste. Então o pedreiro, quando está fazendo ali a obra dele, né? A obra ali na sua casa, como a gente tinha falado, ele não faz ajuste, ele não vai colocando os tijolos, é que meu pentinho caiu, ele não vai colocando os tijolos e já vai assentando, assim, já arrumando tudo. Ele coloca, assenta bonitinho, mas ele já não pinta aquele pedaço. Ele termina tudo para depois, por último, ele trazer todo o embelezamento. Outra coisa que é importante também na texturização, deixa eu pegar meu pente, é que você também pode mudar o corte ali, né? Assim, alguma coisa. Vamos supor, você está fazendo ali, aí você olha e vê que a cliente ali tem uma testa assim que está com uma entradinha, não tá muito legal ali, você pode sugerir ela também a fazer uma franja, né? Esse momento você pode, né, entrar com outras ideias. Por quê? Porque esse momento é o momento que você está personalizando, tá? É o momento que você está olhando a cliente ali no espelho, a cliente está ali no espelho, né? Você está olhando ela ali e você está personalizando para aquela cliente. Por que personalizar? A que tem muito cabelo vai texturizar muito. A que tem menos cabelo vai texturizar menos. Então não é uma receitinha de bolo, né, que é igual para todo mundo. Não, cada pessoa vai ter, cada cliente, né, vai ter o seu tanto, o seu limite. Vivian, que tanto? O tanto que você vê que já trouxe leveza e transparência, tá? E a aula que vem, inclusive, já convido vocês para a nossa próxima aula, que nós vamos fazer uma franja, tá? Nesse Chanel, que fica muito legal, que às vezes vocês ficam com medo, né? E a franja, como que faz? Na aula que vem, olha aqui, gente, o tanto de cabelo. Tá vendo? Ó, cai cabelo, tá? Mas não é um cabelo aleatório ali, que eu tirei do meu pensamento. Não, ele foi tirado de uma mecha que eu coloquei agora, ó, coloquei ela na mão, no grau correto. Na hora de texturizar, a gente não texturiza a extremidade para não perder comprimento. É a parte do que? De dentro. Tá vendo? Ó, essa parte aqui. Aí a última a gente já não texturiza. Como eu falei para vocês, nós temos movimentos também que podem vir para trás também. Até o videozinho que eu vou mostrar para vocês, ele tem movimento para trás. Aí com o tempo, vocês vão pegando mais, né? Como diz, mais malícia, né? Então é isso que é legal, né? Isso tudo dá certo por quê? Porque a estrutura foi bem feita, a execução foi bem feita e a escova foi bem feita e, consequentemente, o resultado, a finalização, a texturização vai ser, assim, realmente a cereja do bolo do corte de cabelo. Então, gente, vocês não concordam comigo, né? Que a diferença que estava... Eu quero que vocês me falam depois, ó. A diferença que estava e agora a diferença que ele já tá, ele teve outra. Não, eu queria que vocês entendessem. A forma não mudou, né? Ele continuou com o mesmo comprimento,
Ele continuou com o mesmo comprimento, mas ele teve agora o quê? O mesmo comprimento, mas ao mesmo tempo ele trouxe leveza. Tem outras, né, outras técnicas também de texturização, mas uma hora a gente vai falar só delas também, que é, no caso aqui, ó, o Deep Cut também, que é muito bom para cabelo com progressiva também, que vai trazer a leveza. Nós temos o Twist também, tá? Então, assim, não é só cabelo caindo no chão de qualquer jeito, né? Ele tem toda uma história, né? Essa cliente aqui, ela estava com a franja um pouquinho menorzinha aqui, ó, ela mais jogadinha. Aí na aula que vem nós vamos fazer uma franja mesmo. Olha só que bacana que fica a nossa nuca, olha. Tá vendo? Ó, como que ela ajusta, né? Olha só que bacana. E esse bico aqui, ele poderia ser maior ainda, como ele poderia ser mais curto aqui, ó. Poderia ser um aqui também. Então tem várias coisas, né? Vários desenhos que pode entrar. Como eu falei para vocês também, agora poderia entrar uma franja também, tá bom? Então, eu vou até mostrar para vocês o vídeo. Eu quero que vocês me falem aí, né? O que vocês acharam, né? Se deu diferença ou não, né? E outra coisa que as pessoas me perguntam lá no direct, né? Assim, às vezes as pessoas me perguntam nos vídeos se pode ser feito com a dentada, com a tesoura dentada. Esse tipo de texturização eu não gosto de fazer com a dentada, tá? Aliás, eu não trabalho, eu não gosto, eu tenho ela aqui, mas eu quase nunca uso. Gente, a questão da dentada é muito pessoal. Aqui, ó, minha dentada tá aqui, mas eu quase nunca uso. Uma coisa que vocês têm que estar em mente é que a dentada trabalha com o cabelo sempre em movimento. O cabelo tem que estar movimentando para você trabalhar com a dentada. Eu não gosto de trabalhar com a dentada, mas, gente, tesoura é igual pincel, né? É pincel. Então, você usa o estilo do pincel que você gosta. Eu gosto disso aqui, tesoura, fio, navalha, o tamanho que eu gosto, 5.5. Às vezes eu tenho uma 6 também, uso a 6 ou até a 7 só para fazer base, mas para finalizar eu gosto da texturização 5.5 fio navalha, não é fio a laser, é fio navalha. Então isso aí vai de cada um, tá? Se você, agora esse aqui, ó, aqui perto do rosto, né, que eu fiz, eu prefiro com a fio navalha. O resultado você vê mais o que está acontecendo. A dentada, quando você bate ela assim, então uns lugares, né, quando você bate, uns lugares assim, parece que você não tem tanta precisão para fazer dos dois lados iguais. Com a tesoura fio navalha, você tem mais essa precisão de saber que você vai tirar aqui, tipo, 2 dedos aqui, né, na linha aqui, na horizontal, vai fazer essa parte, tirar mais 2 dedos, fazer essa parte, tirar mais 2 dedos e fazer essa parte. Com a fio navalha, a dentada, você vai acabar se perdendo um pouco. Então, aquela coisa de ficar, né, com a fio navalha, a dentada, assim, eu particularmente não gosto, porque eu acho que a pessoa acaba se perdendo um pouco, tá? Mas tem trabalhos excelentes, profissionais que fazem, isso tem a ver com o costume, né? Então, se um pintor acostumou com um pincel X, ele sempre vai usar o X, né? É questão de costume, eu gosto disso, tá? Como no papel, fazer luzes de papel, eu nunca uso a prancheta, eu sou das antigas, né? Que eu aprendi a fazer com aquele papel durinho, tal. Como tem gente que faz com papel alumínio, de saquinho de lixo, eu já vi gente fazer com saquinho de lixo e trabalhos magníficos, tá? Então, quanto a material, é uma questão de escolha sua, mas eu aconselho você a fazer mais, você que está começando assim, mas só com a tesoura fio navalha, tá bom? Porque aí você vai ter um resultado mais palpável. Lembrando também, gente, que eu tenho uma live
que tá aí no meu feed, só que ela tá lá embaixo, tá? Foi uma live que eu fiz, foi de uma texturização no cabelo de um Chanel. Ela é até tia minha tia, né? Então ela tava aqui, nós fizemos, eu gravei para colocar lá na plataforma, e depois a parte da texturização eu fiz ao vivo, né? E ficou ali no meu feed. Então, gente, se você quiser essa live, ver essa live, que é feito em cliente ali, eu fiz passo a passo, e ela tá no meu feed, só que vai ser um pouco difícil de você achar, porque ali eu tenho mais de 500 publicações. É só me chamar lá no direct e falar que você quer que eu mando o link, tá? Que aí, porque na hora que eu vou compartilhar, que eu deixo essa live, eu não consigo compartilhar link, tá? Eu consigo compartilhar link só pelo direct. Direct é onde manda mensagem, tá? Você vai ali na mensagem que tem aquela flechinha e escreve lá, Vivian, eu quero o link da live. Que aí você vai ver isso aqui, né? Feitinho assim, ó, em cliente, né? Ele todo finalizadinho, né? Feito em cliente, né? Então a gente pode ver aqui, ó, essa parte aqui, eu ainda gosto desse aqui mais altinho, ó, tá? Então é claro que depois eu uso mais recursos aqui para trazer mais aqui, ó, para ele ficar com mais movimento, que eu vou mostrar aqui para vocês num videozinho que eu faço aqui nos clientes, tá vendo? Ó? Eu gosto disso aqui com mais movimento ainda, tá? Então, pilar número 4, vocês não podem nunca deixar de fazer. Gente, não existe terminar de cortar o cabelo, escovar e a cliente ir embora, sem você ir ali e fazer a finalização, a texturização. Não, aí, o que acontece? Ela tem que pagar meio corte também, porque no caso você não completou o corte, você não fez ali o acabamento, tá bom? Então, assim, nem se for um pouquinho, às vezes é só na franja. A nuca, nós vamos também fazer uma live só de nuca. A nuca, você precisa de fazer muito ajustes em nuca. Então, não existe, gente. Cortou o cabelo, secou e nem vai ver. Pede para a menina ajudante ir lá secar, de repente você nem vê. Não. Então, depois, assim, não reclama que você não consegue valorizar o seu corte de cabelo, né? Ele não é valorizado porque você também não está entregando, né? E a cliente vê toda essa diferença, tá? Né? Às vezes ela não te conhece ainda, ela vai ficar meio assim, ai meu Deus, o que ela vai fazer agora? Mas você sempre fala para a cliente, fala, ó, agora eu vou fazer a parte final, tá? Que é agora que eu vou colocar o ajuste no seu cabelo e tá tudo certo. Aí elas vão olhando e vendo assim o cabelo começa a calçar, né, na cabeça, aí você começa a tirar ali um sorriso, né, da cliente. Ela fica toda feliz vendo todo aquele trabalho, né, que você fez, principalmente, igual eu falei, nos cacheados. Conforme você vai fazendo o corte, dentro do cacho, você já vai trabalhando a texturização. A gente tem os torcidinhos, né, que nós podemos tirar assim o peso dentro do cacho, porque o cacho é outra técnica, que eu vou dar uma aula para vocês dos cachos. Mas também entra muita texturização, tá? E quem quiser mais coisas assim, tem um vídeo, eu tenho um canal no YouTube que chama Vivian Borges Cabelo, tem um corte cacheado ao vivo, que eu fiz também uma live, ele tem mais de 1 milhão de visualização, tá? Mais de 1 milhão. Tá escrito corte cacheado ao vivo. Tá lá embaixo, porque faz 1 ano que eu fiz essa live. Então eu cortei um cabelo cacheado e fiz a texturização. Ali nos comentários, ali tem mais de 3 mil comentários, nos comentários as pessoas tudo falaram, nossa, como que a texturização mudou. Então, gente, se você é um cabeleireiro interessado de verdade, que quer sair, né, dessa vidinha aí de ficar se matando, fazendo aquele monte de mecha, e que você não consegue cobrar o que vale, porque mecha tem que cobrar, senão você não vai para o seu bolso. Ah, gente, esse cabelo está me irritando. Tem um sprayzinho aqui, deixa eu passar. Pronto. Vamos ver se agora ele fica certo. Aí. Pronto. Ó, aí não adianta... aí você fica lá se matando, tem que tirar o produto, porque se você não cobrar acima de 800, 700 reais, para o seu bolso não vai lucro, não. Porque você tem que tirar o valor do pó, você tem que tirar do tempo, pó,
como que fala? O OX, se você usa Olaplex, tem um Plex da vida, tem depois, se você esfuma a raiz, esfuma, matizar, se você faz um preparo, um detox antes. Então, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que não compensa muito. Eu aqui, eu fazia luzes e tal, e eu comecei a especializar bastante em corte. Hoje eu não faço mais, assim. Tem algumas clientes de muitos anos, sabe aquelas clientes do cabelo curtinho, que faz uma raizinha e põe assim, só uns 10 fios, sabe assim? Essas aí eu ainda mantenho porque, né, gente, são clientes que estão aqui todo mês, né? Cliente que está ali sempre, né, que paga os nossos boletos também, aquela cliente mensalista também. Essas eu ainda faço ali pouquinho, mas assim, não faço mais cabelão. Por quê? Porque eu consigo ter o meu faturamento tudo só em corte de cabelo. Tá? Então, se você deseja isso também para você, um corte de cabelo eu faço em 40 minutos, assim, tudo pronto, tá? Entre lavar, conversar, 40 minutos. Um cabelo curto mais rápido ainda, tá bom? Então, é isso. A Suzana tá falando verdade. Finalizei o cabelo da minha cliente, sequei e fiz a finalização a seco. Aí ela falou, ninguém cortou meu cabelo assim e gostou muito. Então é isso, ela vê toda a diferença quando você, né, vai lá e faz um bom acabamento, tá bom? E é onde o seu trabalho aparece. Eu vou pôr aqui o videozinho para vocês, deixa eu só desativar aqui os comentários, ó, aqui de uma texturização. O que eu quero falar antes para vocês é o seguinte, por exemplo, tem uma... Peraí, deixa eu já pôr. Tem até uma aluna, né, que é minha queridíssima, uma aluna muito querida, e ela sempre é uma pessoa bem ativa, né? Então ela está sempre me perguntando, porque ela, lá no bairro dela, sempre fez muito plástico de fios, né? E aquele cheiro, apesar que hoje tem umas que não tem cheiro forte, mas tem as outras também, e ali aquele trabalho cansativo, ela começou a cortar mais cabelo, a querer cortar. E ali ela está sempre estudando, então ela começou bem assim, do começo mesmo, sabe? Ela não tinha uma clientela nenhuma expressiva de corte de cabelo. Então, tudo que ela vai fazendo, ela vai me mandando fotos. Aí, esses dias, ela até me enviou uma foto, eu queria que vocês observassem. O que é a falta da texturização? É onde ela me mandou, eu pude ajudá-la e depois ela pôde corrigir. Mas olha só, a falta da texturização, ó, se vocês forem olhar, aqui, ela me mostrou isso aqui. Olha lá, gente, a parte de trás, né? Olha a parte de trás, o encaixe da nuca, olha que nuca bem trabalhada, gente. Olha o tanto de cabelo que essa cliente tem. Essa cliente tem muito cabelo. Então, olha como que ela conseguiu trazer o encaixe da orelha para trás. Olha ali, o encaixe, olha que bonitinho, não ficou aquela coisa gorda. Já na parte da frente, a moça queria bicudo mesmo. Ela já... O que eu falei para ela? Eu falei, ó, nessa parte, ele não está conversando com a parte de trás. Não é por uma questão de comprimento, não é porque a cliente quis bicuda, não. Porque a diagonal você fez corretamente. É porque você não texturizou, não trouxe leveza. Era uma questão só de trazer leveza. Aí eu fui ali, né, do meu jeito aqui, eu sinalizei onde que deveria. Eu fiz ali, ó, tá vendo? Circulei, eu falei, ó, ali precisa dessa aula que eu dei hoje para vocês, né? É o caso, olha, para ela ser iniciante, né, no corte desse estilo, olha como que ela já avançou bem. Então ali, ó, só aquele pedaço ali que tá faltando o quê? O refinamento. Então, quer dizer, aí depois ela teve a oportunidade, porque ali é tudo bairro, né, todo mundo se conhece, de ir lá e refinar. Não, vem aqui, deixa eu te fazer, tá faltando um negocinho no seu corte de cabelos, né? E pôde, né, trazer esse refinamento. Que aí, inclusive, eu já aproveitei e mandei um vídeo mostrando como que ela faria, né? Esse vídeo é de uma cliente, no caso, a nuca é igual a que ela fez, só que a parte da frente dessa cliente é menor, tá? Então, o que eu quis explicar para ela, corrigir ali, não é a questão do comprimento, é a questão da transparência, da leveza. Olha como que ele está cheio. Aí eu mostrei, mandei outro videozinho mostrando o que é
a nuca tem que conversar com a parte da frente, entenderam? Não tem a ver com comprimento, tem a ver com leveza. Aí eu peguei e mostrei esse daqui, ó, que aí eu mandei para ela, ó, vamos ver, aí eu faço um áudio, né? Olha lá, olha, que é o que eu falei, ó, a parte de trás que ela tinha feito, ó, foi a aula que eu dei hoje aqui para vocês, ó. Né, para fazer aquela ligação, ó, já faço ali e vou ali para o outro lado também. Ali tá caindo o cabelo no chão. Esse bico dessa cliente até já foi maior, mas ela quis diminuir um pouquinho. Da cliente da minha aluna era maior, então na questão de comprimento, é questão só de leveza. Olha lá, olha a nuca, como eu falei para vocês, olha só que bacana essa nuca, né? Bem feitinha ali, ó. Ali a cliente vai, ela olha para o espelho. Essa cliente, ela chama Mariana. Olha, gente, eu já cortei tanto cabelo por causa da Mariana. Vem muita gente aqui no salão. Aí ela fala, ai, Vivi, onde eu vou, os outros me param, me perguntam, né? Então eu fico super feliz, assim, de entregar, né, esse resultado para a cliente e poder ajudar, né, ali as minhas alunas, né? E elas conseguem, então, enxergar. Porque, né, gente, por isso que precisa de ter um mentor, né? Porque o mentor, ele tem um olhar mais profundo, né? Ele consegue ver aquilo que às vezes você não está vendo. Antes ela não via nem a forma, nem o desenho. Agora ela já consegue fazer uma coisa muito bacana, que já é a forma, que já é o desenho. Então tá faltando o quê? Muito pouco, né? Muito pouco para que ela, né, possa entregar aquele super corte, e é onde as pessoas vão ali perguntar, né, quem cortou, tal, a vizinhança, e daqui a pouco a agenda dela, que é lotada de progressiva, já vai diminuindo, ela já vai mudando, ela vai falando, ó, a progressiva eu faço só de terça a quarta, de terça e quarta, estipula um horário. Porque quinta, sexta e sábado, ó, encheu o horário de corte de cabelo. Gente, é uma delícia só cortar cabelo, sabe? É uma delícia, porque eu sempre brinco, né, gente? Cabelo no chão, dinheiro no bolso. E o melhor, você não vai pagar boleto depois, você não tem que ficar vai e volta de lavatório. Então, assim, se você se tornar uma especialista, você vai ter cliente nova. Eu tenho cliente nova toda semana, principalmente porque eu divulgo, né, meu trabalho no Instagram. É toda semana tem gente nova aqui, sabe? Isso aí não é, ai, nossa, que exibida. Não, tô falando a realidade. Ó. Isso aí é o quê? Plantio, né? É resultado de plantio. É só você plantar que você vai colher, sem dúvida nenhuma, né? E é o que eu falo, não adianta, né, ficar só aí batendo tesoura de qualquer jeito e tal, texturizando aquela coisa mal feitinha, sem saber realmente o que você está fazendo. Por quê? Porque esse corte não vai durar, da sua cliente não vai durar, ela não vai conseguir arrumar em casa, e aí ela não vai fazer propaganda para você, porque a sua cliente que você corta bem, você já instrui ela como ela vai secar, ela é um outdoor, ela é uma referência. Aonde ela estiver, as pessoas vão perguntar. Então, gente, eu moro numa cidade de 400 mil habitantes. Aqui tem na média, vamos dizer, os 5 aqui que cobra na faixa de R$200. Né? Eu sou uma das que está entre os 5, né? Do corte de R$200. Então, eu sou uma dessas. Então, faz aí na sua mão aí quem que você é na sua cidade. E nós temos aqui só cadastrados 4 mil cabeleireiros. 4 mil cadastrados. No nosso grupo, nós temos grupo do WhatsApp, tem 600 cabeleireiros no WhatsApp. Mas assim, na cidade inteira, gente, você ser uma dos 5 não é interessante? Então, se você começar pequenininha, a sua cidade pode ser desse tamanhozinho, assim, ó, 10 mil habitantes, 5 mil. Você tem que estar entre as 2 ou entre as 3, sabe? Ou ser a primeira. Aqui em Franca eu comecei primeiro, aí depois eu fui puxando o preço, né? Porque aqui em Franca teve uma época que todo mundo começou a baixar muito. E como eu tenho 35 anos já de profissão, então, assim, eu ralando, trabalhando, eu fui puxando o preço para cima. Aí
o povo foi indo também. Então isso é uma coisa que é uma verdade, porque eu conheço a história bem da nossa cidade, né? Nós conhecemos bem a história dos cabeleireiros, quem começou mais cedo, quem não começou, quem veio de fora. A gente viaja, né, de ônibus ali, a gente interage. Então a gente sabe, né? A gente não tô falando assim uma coisa da boca para fora, é uma realidade. E era um salão meu pequeno, eu já falei isso em outras lives, que a minha descarga era de cordinha, tá? Nada contra, mas para vocês terem noção. Era de cordinha, um salão super simples, lavatório simples, era limpinho, tá? Um bom atendimento e uma boa entrega. Um corte de cabelo ali, que eu falo, capa de revista, que surpreende a sua cliente. Como eu tinha falado, só para voltar, gente, se o cabelo espeta, né? Quando você texturiza, não, gente, ele não espeta não, ó. Tá vendo, ó? Ele só vai espetar, vamos ver se a gente acha ali aquele que eu fiz por querer. Ah, eu acho que eu não sei se eu vou achar ele aqui. Acho que ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele só vai espetar se você fizer errado do jeito que eu tinha falado, fechar a tesoura antes da hora. Do contrário, a hora que a cliente passa a mão assim, ó, ela fala, nossa, que delícia! Ele ficou levinho. Aí ela até brinca, nossa, se eu pesar eu vou estar até mais magra. De tanto que o cabelo perdeu gordura, tá? Então a texturização, ela faz isso, ela tira, ela enxuga, ela traz uma transparência sem tirar a forma, tá bom? Então, gente, lembrando o seguinte, essa live ela fica salva, tá? A Terezinha tá falando, corte maravilhoso. Bonito, né? Acho que é da cliente lá que ela tá falando. Essa live fica salva agora, ela vai pro meu feed e é isso, gente. É assistir, fazer e quem sabe uma hora você tá aqui dentro comigo também, para que eu possa também te ajudar com mais detalhes assim. E você vai sim se tornar uma cabeleireira valorizada. Você vai estar entre as top 5. Você tem que estar. Você só não está porque você não quer. Não é porque a sua vizinha tem um salão mais bonito, ele tem mais dinheiro, ele tem manobrista e o café com o cappuccino com espuminha. Eu fiquei muitos anos, gente. Eu não tinha. Meu cafezinho era purinho mesmo, no copinho, na xicrinha. Xicrinha de porcelana, a gente lavava. Muitos anos. Hoje eu tenho ali o espacinho, né? Tenho ali o cappuccino e tal, bonitinho. Mas muitos anos era só café preto. E tá tudo certo. Entenderam? Então não é por isso. Porque, mas aqui tem mais condição. Nossa, o salão dela é maravilhoso. Não, se você tiver um espaço bonitinho aí, pintadinho, assim, limpinho, bem limpinho, você recebe o seu cliente bonita ali, né? Uma maquiagemzinha, alegre, com os acessórios. Não precisa ser caro, não, sabe? Você pode pôr acessório barato também. Se o seu cabelo estiver bonito, uma maquiagem bonitinha, as unhas arrumadinha, tá tudo certo, né? Pode pôr tênis, eu só trabalho de tênis, nada de ficar ali parecendo madame com salto alto, é tênis, mas é ali, ó, mostrar conhecimento, entregar isso aqui, que consequentemente seu salão vai começar a lotar. E pode ser o bairro que for, o lugar que for. E vai vir gente da região inteira querendo cortar cabelo com você, tá bom? Aí depois você pode oferecer mais coisas, tá? E é isso, gente, basta você querer. Só levantar aí a cadeira e tomar decisões. A vida é feita de decisões. No começo é mais difícil, mas depois você vai surfar na onda do corte de cabelo. Qualquer cabelo você será capaz de entregar com muita maestria, com muita precisão e o principal, sem dormir de noite com medo de não conseguir. Você vai ter esse descanso, né? Pode ser cliente que for, cabelo que for, que você vai ali, ó, tirar de letra, tá bom? É isso que eu posso falar para vocês, que eu vim lá do comecinho, tá? E hoje eu consigo, né, tá, como eu falei para vocês, os top 5, porque eu saí um dia do lugar e falei, eu quero ser uma especialista em corte de cabelo. Isso nasceu para mim também, não é só para uns, não. É para quem quer, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Na próxima segunda estamos aí. Essa live desce agora. Se você quiser, então, ver ao vivo em cliente, me chama lá no direct, que eu mando o link.
E também pode ir no meu Instagram, gente, tem no meu YouTube, Vivian Borges Cabelo. Gente, ali tem muita coisa, tá? Muita coisa, muita coisa. Para vocês aí, ó, aprenderem de verdade, né, gente? Ah, tem live lá que eu ensino só a fazer escova. Se você não souber fazer escova nesse cabelo, não fica bom também não, viu? Você vai estragar seu corte de cabelo se você fizer uma escova mal feita. Se você não souber definir bem a ponta, ele vai fazer um cachinho, você vai achar que está errado e vai texturizar, vai dar tudo errado, tá? Um abraço para vocês, a Kátia Serafim, obrigada, Kátia. A Estúdio Suzana, que legal, gente, que bom, tem bastante cliente agora. Vivian, sua maravilhosa. A Bel, minha aluna querida, você estava com saudade de eu estar aqui, mas eu já estou aqui já firminha em toda segunda, Bel. A Bel é maravilhosa também, é uma que está migrando também da coloração, das mechas, especialista. Ela é especialista em mechas e ela está ali já pincelando e mostrando que ela pode também entregar ali cortes maravilhosos, né, Bel? E ela já está entregando, que ela é esperta. Ela não larga não, ela não me larga não, né? Mas para mim é um grande prazer, viu, Bel? É um prazer estar com vocês. Gente, então até segunda, essa live desce agora para o feed. E vamos estudar, vai transformar a sua vida. Dorme no ponto não, dorme não, porque nós já estamos em abril. Então aquela promessa que você fez, cumpre ela, começa a cumprir, sabe? Começa a cumprir. Eu tinha duas, já estou cumprindo já. Hoje eu comecei uma, até esse ano eu ainda não tinha voltado para a academia, né? E hoje eu voltei. Então, nossa, que delícia que é quando você fala, nossa, consegui cumprir. A outra era me aprofundar mais nos estudos bíblicos, que era outra coisa que eu queria, né? Outra meta, para mudar o meu dia, para me dar aquela força tal. Também estou conseguindo ali cumprir as minhas metas. E que você também possa aí cumprir suas metas, e isso vai te trazer uma realização pessoal, não tem preço, tá, gente? Profissionalmente você se dando bem, tudo vai dando certo, aí a emoção também vem bem, porque você tem postura, você tem envergadura para enfrentar o cliente, você não é um cabeleireiro assustado, medroso, acuado, sabe? Você é um cabeleireiro imponente porque você tem conhecimento, tá? Isso ninguém vai te tirar em lugar nenhum. Um beijo, viu? Para vocês. Obrigada, Bel. Obrigada pelo carinho sempre, tá bom? Beijo, gente. Até na próxima, então. A live desce agora e corre lá quem chegou agora e já vai aprender a texturizar esse cabelo. E como eu montei ele, eu fiz na live passada. Até na próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.